Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo, e somente Ele, e mais ninguém, venha convencê-los da necessidade que você tem. A maior necessidade do ser humano é conhecer a Deus. É a maior necessidade. Porque quando você conhece a Deus, quando você tem uma experiência pessoal com o Espírito de Deus, ele convence você de que ele é real, que Deus é real, que Deus não é uma religião, que Deus não é uma filosofia, que Deus não é uma ilusão, não é um engano, que Deus não é uma doutrina, que Deus não são regras, obrigações, que Deus é um Deus vivo. E quando nós tratamos desse assunto, eu o trato com mas com muito carinho, com muito amor, porque o que eu quero para vocês é o que Deus me tem dado. Eu quero dar para vocês. Por exemplo, eu lembro que eu pertencia a uma igreja muito boa, excelente igreja pentecostal, falava do Espírito Santo. Só que eu era tão fissurado, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu era tão fissurado em levar para as pessoas aquilo que Deus me havia dado, eu fui falar com o bispo da minha igreja. Excelente homem de Deus, homem íntegro e tal, mas foi eu e também Esther foi comigo. E naquela altura eu falei para ele: bispo, eu não aguento mais. Eu não consigo ficar aqui na igreja parado, ouvindo, adorando a Deus, louvando a Deus. Nada de errado com isso, absolutamente nada de errado. Mas eu não aguento ser inútil ser inútil para a igreja, para a obra de Deus. Eu não aguento, eu não consigo. Eu quero ganhar almas. E então o bispo chegou e disse para mim, falou para mim: Edir, deixa eu falar para você uma coisa. E eu aleguei: poxa, está escrito, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é isso que está escrito? Pois bem, isso está lá no final do livro de Mateus, que Jesus fala, no final do livro dos evangelhos, enfim. Aí ele falou para mim assim, nunca me esqueço disso, ele falou assim: para você seguir essa orientação de Jesus, primeiro você tem que cumprir o primeiro capítulo, você tem que executar ou exercitar o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar lá no 28. Mas, peraí lá. Eu falei, mas peraí, isso não bate com o que Deus está cobrando de mim. Isso não combina. Não, mas é assim. O nosso método aqui, aí ele me falou, o nosso sistema aqui é esse. Você primeiro tem que passar pelos 27 capítulos de Mateus.
Eu falei, não é possível. Eu não aceito isso. Falei para a Esther. Depois eu falei com a Esther. Pô, Esther, olha só. Olha só, o que ele quer dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Quer dizer, ele não confiava, não acreditava que eu, como membro, já há muitos anos da igreja, e a Esther também, casados, estávamos vivendo dentro do padrão da palavra de Deus. Eu não estava em pecado. Eu queria ganhar almas. E ele estava querendo que eu cumprisse os 27 capítulos anteriores ao último. Quer dizer, eu dei com a cara na parede. Aí chegou o bispo principal, o bispo primaz, e eu fui falar com ele. Olha, o bispo, o que está acontecendo comigo? A Esther também foi. O que está acontecendo é o seguinte, eu não aguento mais. Eu não fico satisfeito, porque, o senhor vê, na quarta-feira, o senhor estava fazendo uma busca lá, louvor a Deus, adorando a Deus, e as pessoas cantando lá na frente. Eu estava lá atrás. E eu não aceitei isso. Porque eu falei para Deus, meu Deus, não é possível. Como é que as pessoas, como é que o senhor pode ser adorado por 600 pessoas, enquanto que bilhões de pessoas lá fora estão sem conhecer o Senhor? Eu não posso aceitar uma situação dessa. Quer dizer, eu estava dentro de uma igreja, eu estava dentro de uma religião, de um sistema. E esse sistema engessava, ao mesmo tempo, a minha chamada. Engessava a voz de Deus. Isso mesmo. Eu queria, sabe? Aí, ele disse o seguinte: Edir, você me espera um pouquinho lá fora, eu vou conversar com a Esther. Aí, ele conversou com a Esther. Aí ele falou assim para ela: minha filha, o seu marido é como uma nuvenzinha que você olha para o céu, está lá, ela está caminhando, aquela nuvenzinha. Mas você olha para baixo, volta a olhar, aquela nuvem desapareceu. É isso aí. Quer dizer, ninguém, nem o meu bispo, pastor, acreditava na minha chamada. Isso é o que a religião faz. A religião amarra, engessa o talento, o dom que o Espírito Santo dá. Então, quando você vê na Igreja Universal crescendo pelo mundo afora, nós estamos abrindo portas para todos, dando oportunidade para todos, os que têm chamada. Agora, é claro, a gente vai ter que ter uma comprovação de que a pessoa realmente tem o Espírito Santo. Porque quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, que foi o que aconteceu comigo, ela deixa de ser religiosa. Ela deixa de ser religiosa para ser cristã, para ser seguidora do Senhor Jesus. Ela deixa de seguir a religião para seguir o que manda a palavra de Deus. Então, se ela tem o Espírito Santo, duvido que ela fique parada, duvido que ela fique estacionada, duvido que alguém possa engessá-la. Por quê?
porque o Espírito Santo é fogo dentro da gente. É o que Jesus diz. Aquele que beber da água que eu lhe der, esta água, que é o Espírito Santo, se fará nele uma fonte. E como que uma fonte, como que pode segurar uma fonte? A fonte vai jorrar água de qualquer maneira, vai arranjar alguma coisa, mas vai jorrar água. A água tem que jorrar, senão o que vai acontecer? Não é fonte, a fonte tem que dar. A lei da física diz isso, mostra isso. A fonte só dá, ela quer dar, dá. Não importa se está fazendo sol ou se está chovendo, se tem guerra, se não tem guerra, se está em paz, não interessa a circunstância. Não interessa as circunstâncias, não interessam. O que importa é o seguinte, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem sede, fome, gana de ganhar almas, de dar para outra pessoa aquilo que Deus lhe deu, que é o Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas querem ganhar almas para se estabelecer dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, como uma pessoa que vai tirar os seus benefícios dali. Quando a pessoa pensa assim, não, eu quero pregar o evangelho porque eu vou ter um trabalho, eu vou ter um emprego, eu vou ter casa, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Então ela não tem, esse não é o Espírito Santo. Eu falo para vocês uma experiência pessoal, própria, nós, Esté e eu, naturalmente, nós tivemos essa experiência. Porque se nós seguíssemos o que manda a religião, a religiosidade, que mandava a religião que eu pertencia, à igreja evangélica, pentecostal que eu pertencia, se eu fosse seguir na risca, muita gente estaria no inferno hoje. Porque nós deixamos tudo. Eu disse, não aguento mais, não vou aceitar mais essa situação. Já era, não vou ficar aqui, vou sair. Se ninguém me quer, não tem problema, mas eu vou fazer aquilo que está dentro de mim, quer dizer, eu tinha que dar. Até lembro de você deve ter visto no filme, quando aconteceu numa determinada noite, quando nós saímos da igreja, numa quarta-feira, reunião de membros, nós saíamos. Eu saí igual um cavalo da igreja. Você pode imaginar? Depois de um louvor, uma adoração lá na igreja, bacana, eu pegava o carro, eu ia com raiva. Aí a Esté chegou para mim e falou, poxa, Edir, eu não entendo você, a gente sai de uma reunião tão abençoada, poxa, e você sai como um cavalo, dando coice. Isso não combina. É que eu estava tão revoltado, mas tão revoltado com aquela situação. Qual era a situação? Meia dúzia de gato pingado adorando a Deus lá diante do altar e bilhões de pessoas aqui fora indo para o inferno. Eu não aceitava essa situação. Isso não é justo, eu falei com Deus. Eu não aceito isso, Senhor. Isso é injustiça. Como é que o Senhor pode salvar e ser adorado apenas por 600 pessoas? E quantas pessoas estão lá fora morrendo? Morrendo mesmo, à míngua, porque não ouviram uma só sequer palavra tua. Então, quando nós saímos daquela denominação pentecostal, nós entendemos que a religião engessa a mente,
engessa o coração das pessoas, fazem as pessoas muito egoístas, egocêntricas. Mas quando elas recebem o Espírito Santo, aí já era. Aí já era. E foi o que aconteceu comigo. Ou é ou não é. Ou Deus existe e vai arrebentar, ou Deus não existe, eu vou me arrebentar. Então eu deixei, quando chegou o momento certo, ninguém me queria. Eu abri mão do IBGE, eu trabalhava no Instituto Brasileiro o Censo Econômico, eu trabalhei no Censo Econômico de 1970, depois nós entramos para o IBGE. Eu trabalhava de meio-dia, de 7 da manhã até o meio-dia. Depois eu saía e ia lá para o trabalho, na loteria, no Estado. Eu pegava lá às 11h30 da manhã. Mas eu não podia estar às 11h30 se eu saía só ao meio-dia. Mas, como eu era chefe da seção de tesouraria, eu era chefe da tesouraria, então eu chegava 12h30 e ficava até às 5h30. Depois ia para a faculdade para estudar. Quando nós começamos a pregar, quando eu assumi uma posição diante de Deus, eu virei as costas para tudo. Pedi demissão de 2 trabalhos públicos, um federal e o outro estadual. Eu falei com a Esther, eu não aguento mais. Agora é tudo ou nada, ou vai ou racha. Ou Deus é grande e vai arrebentar, ou então nós vamos nos arrebentar, das duas uma. Como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho ninguém para me dar apoio. Ninguém. Mas a religião, a maldição da religião, engessa a mente das pessoas. E é por isso que muitas pessoas estão dentro das igrejas, dentro das religiões, não recebem o Espírito Santo. Porque a religião, a própria religião, pelo sistema que ela tem, engessa as pessoas. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós abrimos as portas para todos, investimos qualquer talento, qualquer pessoa que tenha realmente o chamado de Deus, que tem que ser avaliado, provado naturalmente, e se não for provado antes, vai ser provado durante o ministério. E se for desaprovado, vai sair fora, não tenha dúvida. Se eu fosse desaprovado, eu estaria perdido, porque eu não tinha mais trabalho. E eu não era mais criança, eu tinha 30 e poucos anos. Eu não era tão fácil assim o trabalho. Já não era tão fácil assim o trabalho. Então, amiga e amigo, quando a pessoa é uma fonte, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ninguém segura ela. Duvido. Se ela é chamada, se ela ouviu aquela voz de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se ela ouvir essa voz, ela não quer saber de religião, ela quer saber de obedecer essa voz, obedecer essa voz. Isso é muito importante, você avaliar si próprio, a si mesma, porque de repente você está perdendo tempo, perdendo a sua juventude, perdendo a sua força, porque o tempo passa, ele voa. E foi assim, foi voando, desde os 19 anos que eu estava esperando chance, oportunidade de poder levar às pessoas aquilo que Deus me havia dado. Mas só depois, lá com 30 anos, que realmente, 11 ou 12 anos depois, nós finalmente
nos livramos, nos libertamos da religião e saímos para depender exclusivamente de Deus. E Ele tem feito isso tudo. Então eu posso falar com você. Eu tenho autoridade, também tenho autoridade para falar sobre isso. Falar o que é religião e o que não é religião. O que é ser uma fonte e o que é ser uma fonte que tentam bloquear. Eu sei o que é isso. Então, amiga e amigo, eu falo isso para você se autoavaliar. Porque, de repente, sua vida está passando, você é jovem, por exemplo, se entregou para Jesus, tal, você é uma fonte, recebeu o Espírito Santo, você tem prova disso, você tem certeza disso, você tem convicção disso, ninguém te arranca isso de você. Você deixou tudo, escola, trabalho, tudo. Então é uma coisa que é você e Deus, Deus e você, mais ninguém. Se ninguém entende você, eu entendo. Eu tenho autoridade para dizer, eu entendo você. E é por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma instituição espiritual sobre todas as coisas. É óbvio que tem que ser uma igreja, tem que ser uma religião diante das autoridades deste mundo. Mas, do ponto de vista da fé, ela é a Igreja do Senhor Jesus, que é formada por aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Então, a Igreja do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo, é você, sou eu, é cada pessoa. Não interessa a igreja que você frequente. Se você recebeu o Espírito Santo, você é parte do corpo do Senhor Jesus. Você é a morada do Altíssimo. Então, a igreja do Senhor Jesus é espiritual, é invisível, é imensa, é enorme, é grande. É onde habita o Espírito Santo. Aí está a igreja do Senhor Jesus. Eu queria que você acompanhasse comigo esse texto aqui de Atos dos Apóstolos. Ontem nós falamos de Paulo, hoje vamos falar aqui de Atos dos Apóstolos, onde começa o trabalho dele. Capítulo 7, versículo 49. Olha só, minha amiga e meu caro amigo. Deus fala o seguinte. Agora você vai entender o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que não tem nada de físico. A igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas nascidas de Deus, não é agregadas a uma instituição, mas nascidas da água e do Espírito Santo. Então, quando você vê o templo, por exemplo, de Salomão, ele foi construído para abrigar as pessoas, para que elas pudessem ouvir a palavra de Deus. Mas o templo de Deus não é o templo de Salomão. O templo de Deus é você, sou eu, é cada pessoa que nasceu da água e do Espírito Santo. Olha só, Deus fala, o céu é o meu trono e a terra, estrado dos meus pés. Que casa, que igreja, que templo, em outras palavras, que casa me edificareis, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? É claro que lá no deserto, Deus mandou fazer o tabernáculo. E Deus falava com Moisés, falava com o seu povo através lá do tabernáculo. Depois, Davi levou esse tabernáculo lá para Jerusalém.
inclusive a Arca da Aliança. Depois, Davi deixou para o seu filho Salomão construir o templo de Salomão, e Deus desceu sobre o templo de Salomão, o original, o primeiro. Mas depois, quando Jesus veio, os discípulos falaram: olha, Senhor, que pedras, olha que maravilha de construção. E Jesus disse assim: você está vendo essas pedras? Não ficará pedra sobre pedra, porque Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Ele não habita em igrejas construídas pelo ser humano. Não. Quando você vai no templo de Salomão, por exemplo, se você tem o Espírito Santo, enquanto você está lá, o Espírito Santo está lá. Se o bispo está lá, tem o Espírito Santo, então lá está o Espírito Santo, está Deus. Mas quando todo mundo vai embora, aquilo fica vazio. Aquilo ali é pedra sobre pedra. Então Deus está falando. Ele fala: o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Olha só, você olha para o céu, é infinito. Infinito. Deus tem o seu trono lá no céu. E a terra que a gente vê é o estrado dos seus pés. É o apoio dos seus pés. Quer dizer, nós não somos nada do nada do nada, coisa insignificante. A grandeza de Deus é tão imensa, é tão imensa, tão imensa. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que a nossa cabeça não tem capacidade para mensurar isso. Então, quem é que vai fazer uma casa para mim morar? Para o meu repouso, diz o Senhor. É muito grande isso. Quem é que vai construir uma casa para mim, para o meu repouso? Não tem. Só quem constrói a casa de Deus, a morada de Deus, é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, ninguém é capaz de construir uma casa para Deus. Só o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, quando você recebeu o Espírito Santo, você foi construída a morada do Espírito Santo, a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é o templo de Deus. Se você estiver em casa, no trabalho, na escola, na rua, qualquer que seja o local que você estiver, ali está a casa de Deus, ali está Deus. É o tabernáculo. É o tabernáculo de Deus. Aliás, é o verbo que se adapta bem ao que significa a casa de Deus. Deus tabercula em você, em mim, em cada um de nós. Ele que move o tabernáculo que somos nós. Nós somos apenas morada dele, mas é a morada dele. É o local do repouso dele. Porque ele que construiu, ele que nos fez, ele que nos escolheu, que nos elegeu para sermos morada dele. Por isso que há 2 semanas atrás eu falava sobre exatamente isso. A igreja do Senhor Jesus não é de pau, de pedra, de metal, de ouro. Não. A igreja do Senhor Jesus é composta por aqueles que nasceram do Espírito Santo. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito Santo é espírito. Então, amiga e amigo, entendeu? Você compreende? Você consegue conceber isso, entender essa palavra? Se você não consegue, é porque você tem que realmente buscar o batismo com o Espírito Santo. Se você conseguiu entender, legal. Bicho, agora está explicado. Agora, quando eu ler a Bíblia, eu vou entender bem o que significa tabernáculo, o templo de Salomão, as igrejas.
As igrejas físicas, materializadas, essas igrejas construídas pelos homens, por mais bonita, por mais linda que seja, mesmo que seja de ouro, puro, não importa, não são a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela é formada pelos membros do seu corpo. Você, eu, somos membros do corpo do Senhor Jesus, cujo cabeça é o próprio Jesus. Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo dele. Ele é que manda e nós obedecemos. É isso aí. Então, é aí que está a presença de Deus. Onde quer que você vá, ali está a presença de Deus. Você pode ir no inferno, o inferno não vai poder tocar em você, porque ali está a morada do Altíssimo. Você pode ir em qualquer lugar, onde quer que você for, Deus estará com você. Deus estará conosco. Entendeu? O céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Que casa me edificareis? Isso aqui é glorioso, é grandioso. Lá em João, se eu não me engano, capítulo 14, se eu não me engano, ele diz, está aqui escrito, 14, 23. Judas, não os Iscariotes já tinham morrido. O Judas disse, Senhor, de onde vens que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, não seguirá a minha religião. Está falando, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos, quer dizer, o Pai, a palavra, que é o Espírito, e Jesus, e viremos para ele e faremos nele morada. Leia aí na sua Bíblia, João 14, 23. Eu vou deixar aí registrado, mas medite sobre isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo morando dentro de você. A igreja é essa. Esse é o reino de Deus. Por isso que Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É exatamente isso. A pessoa servir como morada do Altíssimo, templo do Deus vivo. E essa pessoa que forma templo de Deus, do Deus vivo é feita pelo próprio Espírito Santo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, ou você é o templo do Deus vivo, ou você não é o templo do Deus vivo. Quando você receber o Espírito Santo, você vai ser o templo do Deus vivo. Quando você receber o Espírito Santo, duvido que alguém vai conseguir calar a sua boca. Duvido que alguém vai impedir que a água viva, que o Espírito Santo flua de você para outras pessoas. Essa é a realidade. Falaremos mais amanhã. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento ou os entendimentos das pessoas para que elas não venham cair no conto do vigário. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.